Boa noite, pessoal. Voltei, né? Que eu tava lá selecionando os trem, eu não enxergo, vocês já sabem. Boa noite, Grise. Ontem eu te liguei, não consegui falar com você. Depois nós põe a fofoca em dia. Tem muita. Vou dar mais um tempinho aí pro pessoal entrar, para convidar mais gente. Que o assunto hoje é um assunto difícil. É um assunto bem difícil. Difícil de falar, difícil de lidar, difícil de vencer quando a gente se encontra nesses momentos, mas tudo tem jeito. Então, vamos ajudar quem está passando por isso, ou quem está vivendo com alguém que está passando por isso. E tá bom. E que Deus me dê discernimento e forças para falar sobre isso. Vamos saber aqui se tem mais alguém aqui para convidar. E a gente começa. E aí, Grise, chama aí o pessoal para vir, que né? Hoje eu vou precisar de ajuda dos universitários. Ai, Jesus. Tem hora que eu invento umas coisas que depois que eu invento eu fico assim, meu Deus, pra que eu falei que eu ia fazer? Mas falou, tá falado, né? Bora. Bora. Bom, vambora, né? Quem chegar depois, pega depois. E o compromisso é às 8, né? Hoje eu tô fazendo essa live para algumas pessoas em específico. Normalmente eu faço no geralzão, né? Que serve para todo mundo. Não que ela não vá servir para todo mundo, vai, claro que vai, sempre serve, né? Sempre tem uma mensagem que nos faz refletir, que nos faz pensar em como a gente pode se aprimorar, em como a gente pode viver melhor. Mas a de hoje eu resolvi fazer para um público mais específico. Atendendo a um pedido de uma mãe e atendendo também ao apelo da própria espiritualidade, que vê com muita preocupação a quantidade de pessoas que estão entrando em depressão severa, combinando até com a própria retirada, né, da própria vida. Tem alguns termos que eu não vou poder falar aqui, porque senão eu vou entrar em shadowban, né, o Instagram vai me bloquear. Mas, né, vocês estão entendendo. Existem algumas pessoas que estão passando por um momento muito difícil, momento esse pelo qual eu já passei, e que faz com que a gente, no momento em que está vivendo isso, perca completamente a referência de si mesmo,
perca completamente o interesse por qualquer coisa, inclusive por nós mesmos, perca completamente a perspectiva de que alguma coisa vai ser boa, minimamente boa, no minuto seguinte, no segundo seguinte. Quando estamos nesse processo, a dor que nos assola é tão dilacerante que a gente não quer acabar com a própria vida. Acabar com a própria vida é apenas um meio. Na verdade, o que a gente quer é acabar com aquela dor. E que a gente não faz a menor ideia de como acabar com aquela dor. E no momento em que a gente perde todas as referências daquilo que é bom, daquilo que é legal, daquilo que pode ser conquistado, que pode ser alcançado, a gente não enxerga mais apoios, a gente não enxerga mais forças. Muitas vezes a gente tem os apoios, mas não enxerga. Às vezes a gente não tem. Isso nos consome de uma tal maneira que é como se a gente tivesse dentro de nós um bichinho que vai nos comendo por dentro. E todas as vezes que a gente tenta pegar esse bichinho para falar para ele assim, sai daqui, ele muda de lugar e começa a comer outra parte. E todas as vezes que a gente tenta curar uma parte que ele já comeu, para tentar restabelecer a saúde física, emocional, mental, e começar a construir um caminho de recuperação, em que a gente acha que aquele pedacinho ali está resolvido, está curado, ele volta lá e come de novo. E é uma luta incansável, incessante. E vai chegando uma hora que a gente vai perdendo as forças. E a gente vai se dando conta que a gente é muito pequeno. E que a gente não pode com isso. A sensação é essa. Eu não posso com isso. E aí a única coisa a se fazer, depois de tanto tentar, depois de tanto se cansar, é desistir. Mas não é desistir porque a gente é covarde ou desistir porque a gente tem preguiça ou desistir porque a gente não quer se envolver ou não quer lutar ou não quer. Não é um não querer no sentido de não tô afim. É um não querer porque não acredita mais que possa ser possível restabelecer, que possa ser possível vencer essa dificuldade, que é tremenda. Então, para essas pessoas que eu vou fazer essa live hoje, e o meu desejo de todo o coração é que todos aqueles que estejam me ouvindo, seja no gravado, depois, ou no ao vivo e depois no gravado, saibam que tem jeito. E que é muito mais fácil do que a gente pensa. Não é que seja fácil, mas no momento em que a gente está passando por isso, a gente acha que é tão difícil que chega a ser impossível. E depois a gente vê que não é impossível. E que boa parte daquelas dificuldades que a gente enxergava nem existem. Precisa sim de dedicação, precisa sim de compromisso, precisa sim de vontade, precisa sim de se desafiar, mas tem jeito. Tem muito jeito. E tem várias formas de resolver, né? Várias técnicas, várias ferramentas, várias
metodologias. Mas o que realmente faz a diferença é eu quero. É ter um desejo genuíno de viver melhor. Então é para essas pessoas. E eu espero mesmo, o meu desejo de todo o coração é que as pessoas que me ouçam se permitam a ouvir com o coração. Se permitam deixar que as mensagens, que aquilo que está sendo falado toque o coração. Se permitam mais um sopro de esperança, de fé, de que tem jeito. E quem fala que tem jeito é alguém que já passou por isso, né? E que num momento de dor dilacerante atentou contra a própria vida. E que graças a Deus não deu certo. E não é, como muitas pessoas dizem, não é um ato de covardia. Quem fala isso nunca passou por isso. Talvez seja um ato de muita coragem, né? Porque hoje, olhando para trás, eu falo, nossa, como eu tive coragem de fazer isso. De novo, eu repito, não é uma vontade de acabar com a vida, é uma vontade de acabar com a dor. Né? Uma dor que nos consome de uma forma inexplicável. A vida tem um fluxo. E por várias e várias razões, em vários momentos, a gente atenta contra esse fluxo. E todas as vezes que a gente atenta contra o fluxo da vida, a gente alimenta o que Freud dizia ou chamava de pulsão de morte, que todos nós temos. Todas as vezes que eu não respeito os meus limites, todas as vezes em que eu não me amo, todas as vezes em que eu não exerço a compaixão para comigo mesma, todas as vezes em que eu me critico com severidade, que eu me cobro com severidade, todas as vezes em que eu não me respeito, todas as vezes em que eu não me coloco no meu lugar. E qual é esse lugar? De filho de Deus, de ser divino. Como diz Muji, somos humanos e divinos. E os problemas da vida, os desafios da vida são a ponte, são um instrumento para que a gente acesse a nossa parte divina. Só que nos momentos de dificuldade, nos momentos em que somos desafiados, porque é fluxo da vida evoluir, crescer, se melhorar. Então, nos momentos em que a vida me traz essas situações para que eu evolua, para que eu cresça, ao invés disso, eu me diminuo frente àquele problema, frente àquele desafio, e eu acho que eu sou incapaz, que eu sou impotente, e aquele problema, que nem era tão grande assim, começa a tomar uma dimensão tão grande, tão grande, tão grande. E aí ele me assola. E aí vem outro e me assola. E vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. Os problemas não são grandes, depois a gente descobre isso. Porque grande ou pequeno é muito subjetivo. Nós é que nos diminuímos frente às situações e a algumas pessoas.
Nós é que não sabemos nos amar e nos cuidar o suficiente para dar conta de todas as questões que aparecem. Nós é que nos vemos como responsáveis por coisas que não são nossa responsabilidade. Rollo May, que é um psicanalista, um psiquiatra americano, psicólogo americano, diz que a depressão é o excesso de controle. E quando a vida começa a nos mostrar que a gente não tem controle de muitas coisas, aí ao invés da gente olhar para essa situação e falar assim, é verdade, sobre isso aqui eu não tenho controle mesmo, e exercitar a aceitação e a humildade de reconhecer que não posso com isso, não está nas minhas mãos. Ao invés de fazer isso, a gente quer ter mais controle, mostrar mais força para ter mais controle e tentar controlar mais e mais e mais e mais e mais. Até que chega uma hora em que as forças vão embora. E aí, quando as forças vão embora, a gente se dá conta da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade que a gente estava tentando esconder, botando lá para debaixo do tapete. E aí aquilo vem à tona de uma forma tão abrupta, porque a gente sempre se negou a enxergar. Que a gente começa a achar que a gente realmente não é nada. E que a gente nunca vai dar conta. E que a gente não pode nada. E que a gente não tem força para nada. Mas Deus é tão generoso, tão bondoso, que nos dá novas e novas e novas oportunidades. Basta para isso que a gente esteja com um olhar atento e com uma vontade verdadeira de se melhorar, de resolver, de tentar de novo. É como uma criança que está aprendendo a andar. A criança que está aprendendo a andar, ela cai. Ela fica em pé, tenta se equilibrar, puf, cai. Ela não fica pensando o que eu fiz de errado. Olha, a vida é injusta comigo, a lei da gravidade me puxou para baixo. Não, porque ela não tem controle nenhum sobre absolutamente nada, nem sobre ela mesma. O que ela faz? Ela levanta e tenta de novo. E tenta de novo. Tem um rapaz que foi jogador de basquete e que meus filhos gostam, um dos meus filhos gosta muito de, ou gostava, né, porque adolescente muda de gosto assim como quem troca de roupa, de assistir, de acompanhar, que é o Ninja. Tem um jeito meio estapafúrdio de falar, mas não é de se jogar fora o que ele fala. E ele fala assim, eu não venci o jogo, ele era jogador de basquete, eu não venci o jogo, treina mais. Mas eu treino tantas horas e tal, não sei o que, não consigo vencer. Treina mais. Tenta de novo. De novo, de novo. Quantas vezes forem necessárias. Porque
Desde que a gente não desista, sempre vai haver uma chance de vitória. Só é preciso, talvez, ressignificar qual é o sentido que você dá para a vitória. O que é vitória? A vitória às vezes está no processo, não está no resultado. Ah, você está falando que o resultado não importa? Não, não é isso que eu estou falando. O resultado importa. Mas você precisa saber qual é o momento de criar uma expectativa em função de um resultado e qual é o momento de ter expectativa apenas no processo. Por um momento, por um período. Você está aprendendo a fazer alguma coisa. Você já quer ter êxito no resultado de cara? Se tiver, ótimo, mas a chance disso acontecer é muito menor do que alguém que já faz há algum tempo. Então, foca no processo. Porque a vida é um processo. Que resultado você espera ter da vida? Né? Tem um exercício que eu faço quando eu estou trabalhando com grupos, que a gente chama de obituário, né? Ele tem lá todo um protocolo, né? Não se faz assim, de qualquer jeito. Mas a pergunta central do exercício, em várias situações, né, com vários personagens, a pergunta central é o que essa pessoa está dizendo de você aí, que está aí, já tendo feito a passagem, quando você não estiver mais aqui. É um bom termômetro para a gente descobrir o que a gente tem como expectativa de resultado da vida. Mas a vida não é uma jornada que acaba. E se ela não acaba, ela pode ser reinventada o tempo todo. Sempre haverá uma nova oportunidade. Sempre haverá uma nova chance. O que acaba é essa existência material, esse corpinho que Deus generoso ainda deu para nós bonitinho, que não falta nenhum pedacinho, que funciona tudo direitinho. A cabeça de vez em quando dá umas pane, mas funciona. Isso pode acabar, mas a vida não acaba, porque a alma é imortal. Então sempre haverá uma nova oportunidade. A neurociência e a física quântica já comprovaram os impactos endócrinos de determinadas emoções, de determinados estados emocionais, de determinados sentimentos. E por que é que a gente insiste em cativar e em manter sentimentos que não nos fazem bem? Por que é que a gente insiste em manter padrões de pensamento que não nos fazem bem? Por que é que a gente insiste em manter comportamentos, atitudes que não nos fazem bem? Ou estar em situações ou acompanhado de algumas pessoas que não nos fazem bem? E tem uma resposta muito simples para isso: desamor.
por si mesmo. Porque quando eu era criança, porque quando isso, quando aquilo, quando isso, quando aquilo, eu entendo. Ah, se eu entendo. Só que se alguém foi injusto com você lá atrás, se alguém foi ruim com você lá atrás, e você continua vivendo mal por conta daquilo que aconteceu lá atrás, por conta de um episódio, por mais doloroso que ele tenha sido, ou por mais tempo que ele tenha se repetido, e você nem é mais aquela pessoa, você nem tá mais naquela situação, você nem vive mais aquela história, mas você continua se vilipendiando em razão daquilo que o outro fez. Quem está sendo mais carrasco com você? Aquele que foi injusto, que foi ruim, ou você mesmo? Muitas vezes o outro nem lembra mais que a gente existe. Ah, mas eu ainda vivo a situação. Então saia. Você não é uma árvore, você pode se mover. Não tem como eu sair agora. Aprenda a se amar o suficiente para se proteger. Aprenda a compreender que se o outro promove dor, não é necessariamente porque ele seja uma pessoa má, não que essas pessoas não existam, mas porque essa pessoa está doente. Ah, e aí eu tenho que aceitar. Aceitar sim. Aceitar no sentido de compreender que aquilo é daquele jeito. Ele é daquele jeito. Ele pode mudar? Pode, mas ele precisa querer. E isso não está na sua mão. Mas, ok, ele é assim. Deixe a maldade, o comportamento abusivo, a dor que ele provoca só para ele. Não compre a história. É fácil fazer isso convivendo? Não, não é. Mas é possível. Aprenda a se amar o suficiente para não comprar a dor que o outro sente e transborda. Aprenda a se blindar. E como que a gente faz essa blindagem? Nos observando, aprendendo a distinguir o que é meu e o que é do outro. Aprendendo a organizar os nossos pensamentos. Aprendendo a abrir mão de um controle que só existe na nossa cabeça, que não é real. Aprendendo a transcender a sua dor. E transcendência não é pegar a sua dor e jogar para debaixo do tapete. Mas é se colocar acima dela para servir.
Neurocientistas e físicos quânticos descobriram aquilo que Jesus falava, fazia há muito tempo já. Que a bondade cura. Porque ela libera ocitocina. Que antes achava-se que a ocitocina era apenas o hormônio para ajudar a mulher, né, a dar à luz, a produzir, aumentar a produção do leite materno, dar aquela esquecida, né, na dor do parto. Não é não. Porque se fosse assim, os homens não teriam ocitocina, não é? Mas eles também têm. Até onde eu sei, o homem não dá à luz. Até onde eu sei, o homem não amamenta. Nem tem as dores do parto para se esquecer depois. Pode ser que mais para frente as coisas mudem, mas ainda não mudaram. A ocitocina é um hormônio que é produzido quando nós acessamos a nossa bondade e externalizamos a nossa bondade. E qual é o efeito desse hormônio no nosso corpo? Juntamente com a endorfina, com a serotonina? Sensação de bem-estar, de prazer pela vida, assim, voltar a sentir prazer pela vida. Voltar a sentir a vida pulsando dentro de nós. Eu sei que em momentos assim, em que a gente está nesse estado depressivo terrível, a gente não tem vontade de levantar da cama. A gente não tem vontade de tomar banho. A gente não tem vontade de falar com ninguém. A gente não tem vontade de ver um filme diferente. A gente fica assistindo sempre as mesmas coisas. Sabe aquele seriado que você já assistiu todos os episódios? Pois é, fica assistindo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque o nosso sistema entra no looping e tudo aquilo que é diferente daquilo que ele estabeleceu como um padrão não é aceito. É difícil arrumar forças para levantar da cama e fazer alguma coisa, qualquer coisa. Por isso precisa de esforço. Mas é difícil arrumar forças quando a gente se vê esgotado. Mas aí a gente precisa fazer uma análise em si mesmo para ver o que é importante na sua vida. O que é valor na sua vida. Viktor Frankl é um psicanalista que foi preso em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e a mulher. E num determinado momento
da prisão, ele escreveu uma carta para a mulher dele que estava em outro campo de concentração, dizendo a ela que se ela precisasse se deitar com um soldado para não morrer, que ele entenderia. Porque a vida dela era mais importante do que um pacto de lealdade ou de fidelidade que eles tinham pelo matrimônio. Logo depois ele ficou sabendo que a mulher dele faleceu. Eu não me recordo em que circunstâncias. E aí ele começou, deu continuidade a um livro que ele estava escrevendo antes de ser preso. E ele continuou escrevendo nos campos de concentração. E as pessoas que estavam presas junto com ele não tinham mais um propósito, não tinham mais um porquê, um pra quê. Tudo aquilo que elas tinham como propósito de vida, como sentido na vida, que muitas das vezes eram coisas efêmeras, foram retirados dessas pessoas, que elas iam morrendo de tristeza, de inanição, de doença. Porque quando a gente não tem propósito, quando a gente não tem sentido, quando a gente perde a alegria de viver, sai do fluxo da vida, qualquer gripe nos derruba de uma forma impressionante. Nosso corpo não dá conta quando a gente bloqueia esse fluxo da vida. E o que os espíritas chamam de suicídio indireto. E aí, os soldados começaram a perceber que, apesar de toda a privação de liberdade, da privação de sono, da privação de comida, dos maus tratos, ele não se abatia. E aí descobriram que ele estava escrevendo um livro. E foram lá e rasgaram todas as páginas que ele havia escrito. Achando que assim ele ia se dobrar, ele ia desistir. Porque o problema não era ele não morrer, o problema é que ele alimentava a esperança daqueles que estavam ao seu redor. Encorajava as pessoas. E aí, quando rasgaram tudo, é óbvio que ele ficou triste, é óbvio que ele ficou revoltado, o que quer que seja, que é completamente normal. Mas ele decidiu que ele ia escrever o livro. E ele começou a escrever o livro na própria cabeça. E aí, ele conseguiu sair. Quando terminou a guerra, ele foi libertado, publicou o livro. O livro se chama Em Busca de Sentido. É um livro maravilhoso. E ele desenvolveu uma técnica terapêutica que se chama logoterapia. E que para mim é uma das técnicas mais maravilhosas que existem. Sobretudo, para lidar com pessoas que estão passando por esse momento.
E é uma técnica relativamente simples, porque por meio dela a gente trabalha com valores, atribuição de significado e propósito, sentido. E quando a gente fala de sentido, existe um sentido que é um sentido de vida. Mas existem pequenos sentidos. Qual é o sentido de eu estar fazendo essa live? Qual é o sentido de eu me sentar para comer uma boa comida? Qual é o sentido de eu fazer qualquer coisa que eu faça no meu dia a dia? E quando a gente consegue entender qual é o sentido de cada coisa, consegue estabelecer qual é o propósito de cada coisa que a gente faz, por mais simples que seja, quando a gente consegue enxergar esse sentido nas coisas mais simples, a gente começa a ver que a vida tem muita coisa legal. E aí, se a gente alia isso tudo com a gratidão, não tem como não sair desse estado. É simples, dá trabalho, exige muita vontade, muito esforço, mas é possível. E é mais simples do que se imagina. E não é simples porque isso que você está vivendo é pequeno, é sem importância. Não. É porque quando estamos nesse momento, atribuímos significados equivocados às coisas, às pessoas, às situações e a nós mesmos. A gente só precisa ir lá e virar uma chavinha. Um filme maravilhoso que sempre recomendo é A Vida é Bela. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. É com o Woody Allen, não é? Se eu não estiver enganada, porque eu confundo. Assim, às vezes eu lembro o nome do filme, às vezes eu lembro o ator, às vezes eu lembro a história. Eu nunca lembro os três juntos, entendeu? Mas eu acho que é. Inclusive, se eu não estiver confundindo as bolas, a gente usava esse filme quando a gente trabalhava com grupos, a questão do Viktor Frankl em relação a buscar o sentido das coisas, da vida, de si mesmo. Uma outra coisa que nos ajuda a sair disso é trabalhar em si mesmo naquilo que a gente chama de evolução moral, de... Ah, é, isso mesmo. É, esse mesmo, isso mesmo. Então tá bom. Eu confundi os atores, mas é esse mesmo. É buscar a evolução moral, é buscar a reforma íntima, é buscar o aprimoramento de si mesmo, sem cobranças. Quantas e quantas vezes eu falei aqui, pare de brigar com a sua sombra, porque você vai perder. Porque a melhoria íntima, a reforma íntima, o aprimoramento moral, a evolução moral, ela ocorre por um processo de conscientização. Não são pelas cobranças e pelos conflitos internos que a gente fica criando e que a gente fica alimentando. Que só servem para instalar na gente um circuito fechado que gera pane na nossa mente, no nosso sistema.
Lembra que eu falei? A gente fica num looping. É evolução moral, reforma íntima. Para quem quer entender o que eu estou falando, leia o livro Reforma Íntima Sem Martírio. Deixa eu ver se eu lembro, se eu tenho aqui anotado o nome do autor. Eu acho que eu tenho. Não tenho. Mas depois, se quiserem, me fala que eu pego. É sem o chicote na mão. É olhar para as suas sombras e falar assim: ok, eu sei que você existe. Ok, você foi importante por um tempo. Você está aqui para me proteger, para me defender, para me ensinar alguma coisa. Beleza, vamos lá. O que é que coloca luz nessa sombra? Se a sombra é de egoísmo, é de orgulho, é de mágoa, é de revolta, é de rejeição, de abandono. O que coloca luz nessa sombra? Então trabalhe nisso. Coloque luz. Para de brigar com a sombra. Você vai perder. E lembra, quem me acompanha já deve ter me ouvido dizer isso. Você não acaba com a sombra. Não tem como pegar a sombra. Falar assim, ó, faz um pacotinho, amassa ela e joga fora. Não existe isso. Como que você pega a sombra? Você não pega a sombra. É que você joga a sombra fora. Então, da mesma forma como o nosso corpo não extirpa uma parte que está doente, nosso corpo, quando o nosso, vamos lá, eu tô com, suponhamos que eu esteja com um problema no meu estômago. O meu corpo não vai simplesmente falar assim, não quero mais o estômago porque ele está com um problema, joga fora o estômago. Nosso corpo não faz isso. Ao contrário, ele procura harmonizar todas as outras partes para suprir a deficiência daquele estômago, para deixar ele um pouquinho em paz, quietinho lá no canto dele, para que ele se recupere. Então, da mesma forma, a nossa alma faz com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Reaproveitando as nossas experiências infelizes, as nossas experiências dolorosas, para que a gente possa aprender com elas, evoluir com elas, crescer com elas. Elas não existem apenas para nos causar dor. Qual é o propósito da dor pela dor? A não ser que você seja masoquista, não tem propósito nenhum. Então, as questões que acontecem conosco, que nos causam dor, são fontes de aprendizado, como qualquer outra coisa. Não é só a dor que ensina. Situações prazerosas também ensinam. Mas, por alguma razão que eu não sei explicar qual é, parece que a gente tem um fetiche mórbido
em aprender pela dor. E tem algumas pessoas que parece que só aprendem pela dor. E tem algumas pessoas que nem a dor ensina. Eu não sei explicar por quê. Da onde a gente conclui que não é a dor que ensina. Porque se a dor ensinasse, bastava você sentir uma vez. E quantas vezes na sua vida você percebeu que você está repetindo o mesmo padrão, passando de novo pela mesma coisa? Porque não aprendeu da primeira vez. Então não é a dor que ensina. A dor é um instrumento. Aprender é uma decisão. No momento em que eu decido que eu vou aprender com aquilo, pronto. Quais são as dicas, as etapas, as coisas que a gente, em momentos assim, pode fazer para nos ajudar? Né? Eu já falei de buscar o sentido. Pessoas que estão numa depressão terrível, pensando inclusive em acabar com a própria vida, precisam ver a questão do controle. Precisam ver a questão do sentido. Mas existem outras tantas coisas que, se ela observar, também ajuda. Postura de aprendiz. E postura de aprendiz requer humildade. Postura de aprendiz não é você se achar menos ou um burro. É perceber que tudo é uma oportunidade de aprendizado. Ah, mas eu tenho PhD XYZ, meu colega de trabalho faz a mesma coisa, trabalha na mesma área que eu, mas ele não tem tudo que eu tenho de currículo. É? Então, mas ele tem um jeito de fazer as coisas que compensa essa ausência curricular, porque senão ele não estaria trabalhando aí com você, né? É perceber que aquela senhorinha humilde, que não teve acesso à escola, que não sabe nem ler nem escrever, tem tanta coisa para ensinar. É perceber que um passarinho construindo um ninho tem tanta coisa para ensinar. É perceber que uma sementinha na terra, bem aguada, bem adubada, que começa a germinar, começa a crescer, que dá flores e dá frutos, e caem as folhas, e aí ela se restabelece de novo. Tem tanta coisa para ensinar. Quem adota a postura de aprendiz aprende com qualquer coisa e com qualquer pessoa. Até como não ser, até o que não fazer, mas aprende. A humildade é a grande chave, difícil abrir mão do orgulho. Todo dia reflito sobre isso. E humildade não tem nada a ver com ser menos. Humildade é perceber que você não é mais que ninguém. Só isso. Outra coisa, né? A gente está falando de coisas que podem te ajudar nesse processo. Observação de si mesmo.
Observação. Não é para ficar pegando chicote. Ai, eu não devia estar sentindo isso. Ai, eu não devia pensar isso. Não, para com isso. Esquece isso. Deleta isso da sua vida. Observação. O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Tem uma coisa que a gente assim, né, da minha idade, fazia quando a gente era mais novo, assim, mais adolescente, que era um diário. A gente tinha diário e escondia para a mãe não ler, que não adiantava muito não, que elas liam assim mesmo. Naquele diário, aquele diário era uma terapia. Ali a gente colocava tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente estava sentindo, todas as nossas expectativas, todas as nossas frustrações, o que a gente achava que o outro estava pensando ou sentindo. Deixa eu contar um negócio para vocês. Hoje as pessoas me chamam para fazer trabalhos, né, em grupo, seja empresa, seja não, e me pagam para eu fazer isso com elas. O diário. Voltem a fazer o bendito do diário. Se as pessoas soubessem a importância disso. Mas não faz no computador, não. Não faz no celular, não. Faz no papel, canetinha. Aí, uma outra coisa que a gente fazia, né, com os nossos diários, eu pelo menos fazia isso. De vez em quando eu voltava lá, nas páginas lá, uma semana, um mês, e lia de novo. E dava risada, porque aquele dia eu havia escrito que eu tava pé da vida, porque fulano. Um mês depois eu lia e falava, gente, que bobagem. Sabe qual é o nome disso? Ressignificar, atribuir novo significado. Você vai para o consultório hoje do psicólogo, ele não fala para você, vamos ressignificar isso. Você tem a oportunidade de fazer isso em casa. Não estou dizendo que não, que o psicólogo não é importante. Ou que você vai trocar o psicólogo pelo diário. Não! Mas olha para você ver o quanto o tal do bendito do diário era importante. No consultório a gente faz a mesma coisa. Só que agora a gente tem que fazer com mais profundidade, porque as pessoas não fazem mais o diário. Outra, renúncia. Aí você deve pensar assim, pô, mas peraí, a pessoa já tá numa deprê danada, né? Já não tem mais nada, já não se dá conta, não dá conta de mais nada, já perdeu as forças, já perdeu a fé, já perdeu a esperança, já perdeu a perspectiva, já perdeu tanta coisa e ainda tem que fazer, ainda tem que renunciar. Renunciar o quê? Renuncie, pelo amor de Deus, essa necessidade de ter controle. Renuncie esse orgulho que não vai te levar a lugar